Bem-vindos à nossa aula de número 138, e tem dois do capítulo 17, estamos entrando aí em assuntos muito bons, porque a gente vai ter que abrir mão de alguns heróis, como Paulo Guedes, né? Como Friedman. Os monetaristas, nós vamos precisar dar um puxãozinho de orelha neles, né? Observações sobre alguns erros frequentes. Então, Mises já vai começar a colocar algumas considerações sobre alguns erros muito frequentes em economia, como sempre estamos fazendo. Vamos compartilhar aqui nosso texto. Os equívocos lastimáveis, ele não usa outro adjetivo que não bem pesado, né? Decorrentes de doutrinas monetárias de aceitação geral pela sociedade, né? Que desencaminharam as políticas monetárias de quase todos os governos, dificilmente teria ocorrido se muitos economistas não tivessem cometido erros crassos ao lidar com problemas monetários e se não se tivessem apegado obstinadamente a esses erros, ou seja, grudado e não soltado esses erros. Há, em primeiro lugar, uma ideia espúria da suposta neutralidade da moeda. Então, aí na teoria do cálculo monetário, não se enquadra na teoria da troca indireta. É uma parte da teoria geral praxeológica. Uma excrescência dessa doutrina foi a noção de nível de preços, que sobe ou desce proporcionalmente ao aumento ou diminuição da quantidade de moeda em circulação. Então, para que ninguém continue a falar bobagens, a gente já mete um roxo aí, né? Uma excrescência dessa doutrina, qual doutrina? Da suposta neutralidade da moeda, foi a noção de nível de preços, que sobe ou desce proporcionalmente ao aumento ou diminuição da quantidade de moeda em circulação. Não chegou a ser percebido o fato de que mudanças na quantidade de moeda nunca podem afetar os preços de todos os bens e serviços ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Tampouco foi percebido que mudanças no poder de compra de uma unidade monetária estão necessariamente ligadas às mudanças nas relações recíprocas entre compradores e vendedores. Então, resultado do roxo é o amarelo. Não chegou a ser percebido o fato de que mudanças na quantidade de moeda nunca pode afetar os preços de todos os bens e serviços ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Nem foi percebido tampouco que mudanças no poder de compra de uma unidade monetária estão necessariamente ligadas a quê? Estão necessariamente ligadas às mudanças nas relações recíprocas entre os compradores e vendedores. Para se provar a doutrina de que a quantidade de moeda e os preços aumentam e diminuem proporcionalmente, ou seja, para provar a doutrina errada de que a quantidade de moeda e os preços aumentam e diminuem proporcionalmente, todos os preços, recorreu-se, ao se lidar com a teoria da moeda, a um procedimento inteiramente diferente daquele que a economia moderna, a nossa, austríaca, adota ao lidar com todos os seus demais problemas. Em vez de partir das ações dos indivíduos, como a gente faz, este é o nosso dado irredutível, como a cataláxia deve fazer em todos os casos, sem exceção, foram elaboradas fórmulas com o objetivo de abranger a totalidade da economia de mercado. Ou seja, um erro crasso. Os elementos dessas fórmulas eram: quais eram os elementos da fórmula para escrever? Que é usado, está nas faculdades. Se você se matricular no curso de economia que vai abrir, você vai passar e vai ver como se fosse verdade isso. Qualquer faculdade de economia do Brasil. Os elementos dessas fórmulas eram a quantidade total de moeda disponível na Volkswirtschaft, numa economia nacional, então o que? O volume de trocas, V, então Q vezes V,
isto é, o equivalente de moeda de todas as transferências de mercadorias e serviços efetuados nessa economia nacional, é igual a quê? A velocidade média de circulação das unidades monetárias e o nível de preços. Essa, essas fórmulas aparentemente evidenciavam a correção da doutrina do nível de preço, como se fosse possível dizer quanto que vai estar o feijão amanhã. É impressionante como tem gente muito burra. Estou falando de Paulo Guedes, de Milton Friedman, entendeu? Estou falando de gente assim. Em realidade, essa forma de raciocínio é um caso típico de círculo vicioso, porque a equação de troca já pressupõe a doutrina do nível de preços que pretende demonstrar. No fundo, não é mais do que uma expressão matemática de doutrina insustentável de que existe uma proporcionalidade entre as variações da quantidade de moeda e dos preços. Uma contribuição importante à história e terminologia dessa doutrina foi fornecida por Hayek no seu livro Prices and Productions, tá certo? Página 1 e seguintes, página 129 e seguintes. Então, ver essa página 200 e 201 ah, do que do livro do Hayek. Eu acredito, porque se você voltar no nosso Ação Humana, na 200, 201, não tem nada a ver com esse assunto, tá? Eu não sei se foi um erro do tradutor ou se, ah, ou se ele está remetendo isso ao livro do Hayek. Eu vou, por desencargo de consciência, olhar a página 129, mas não tem nada a ver, vai estar falando sobre a escala de valores e a escala de necessidades. E, e com isso também não significa nada aqui para a gente. Mas a gente já passou, numa das leituras, sobre esse tema dentro do livro. Depois eu garanto que eu vou procurar para vocês, para a gente discutir isso. Eu te explicar que página que está. Nem foi numa próxima aula. Ao se examinar a equação de troca, pressupõe-se que um de seus elementos, a quantidade total de moeda, o volume de trocas, a velocidade de circulação, sofra variações sem que ninguém questione como tais variações ocorrem. Deixa-se de perceber que as variações nessas grandezas não surgem na Volkswirtschaft em si, mas nas disposições individuais de cada ator. O que é a interação das reações desses atores que resulta numa alteração da estrutura de preços? E que é a interação das reações desses atores que resulta numa alteração da estrutura de preços? Já vimos isso, já não tem mais o que discutir. Os economistas matemáticos, essa turminha aí, só um minutinho. Os economistas matemáticos se recusam a raciocinar a partir da demanda e oferta de moeda feitas pelos diversos indivíduos. Introduzem, em vez disso, o enganoso conceito de velocidade de circulação elaborado segundo os padrões da mecânica. Esses cabeças de bagre. Não é necessário, por hora, e eu falo com cabeça de bagre com respeito. Mentira. Porque, cara, não dá mais para discutir essas coisas. Isso é muito óbvio. Óbvio pelo fato de não se conseguir chegar numa determinação de preços, porque isso que define são as pessoas. Não é necessário, por hora, questionar se os economistas matemáticos têm ou não razão em supor que serviços prestados pela moeda consiste inteira ou essencialmente na sua rotatividade, na sua circulação. Não é necessário agora questionar se os economistas matemáticos têm ou não razão em supor que os serviços prestados pela moeda constituem inteira ou essencialmente na sua rotatividade, ou seja, na sua circulação. Mesmo que isso fosse verdade, ainda assim seria errado explicar o poder de compra, o preço da unidade monetária com base nos seus serviços. Os serviços prestados pela água, uísque ou café não determinam os preços pagos por essas mercadorias. Vimos lá? Depois eu vou dar uma olhada. Lá
na utilidade, na escala de valores. Apenas explicam porque as pessoas, na medida em que queiram utilizá-los, demandam, sobre certas condições, determinadas quantidades dessas mercadorias. É sempre a demanda que influencia a estrutura de preços e não a utilidade intrínseca, o valor objetivo de uso. Então deve estar lá na página 129 mesmo, lá um pouquinho antes e depois. É inegável, em relação à moeda, a tarefa da cataláxia. É inegável que, em relação à moeda, a tarefa da cataláxia seja mais ampla do que em relação aos bens vendáveis. É inegável que o nosso trabalho aqui, no capítulo 17, seja um pouco mais complexo do que o capítulo 16 do 15. É tarefa da psicologia e da fisiologia, e não da cataláxia, explicar por que as pessoas desejam os serviços que lhes podem prestar as diversas mercadorias. Em relação à moeda, entretanto, a análise dessa questão é uma tarefa da cataláxia. É tarefa da psicologia e da fisiologia, e não da cataláxia, explicar por que as pessoas desejam os serviços que lhes podem prestar as diversas mercadorias. Só que, em relação à moeda, a análise dessa questão do porquê, explicar por que as pessoas desejam os serviços que lhe podem prestar a moeda, é uma análise dessa questão, é uma tarefa da cataláxia. Somente a cataláxia nos pode indicar que vantagens um homem espera obter ao manter moeda em seu poder. Então, somente a cataláxia nos pode indicar que vantagens um homem espera obter ao manter moeda entesourada, sem gastar. Mas não são essas vantagens que determinam o poder de compra da moeda. O desejo de usufruí-las é apenas um dos fatores que geram a demanda por dinheiro. É a demanda, elemento subjetivo cuja intensidade é inteiramente determinada por julgamentos de valor e não por razões objetivas ou pela capacidade de provocar certo efeito, que desempenham um papel na formação das relações de troca no mercado. A deficiência da equação de troca e de seus elementos básicos está no fato de considerar os fenômenos de mercado de um ponto de vista holístico. Baseia-se numa ilusória noção de economia nacional, mas onde existe, no estrito sentido do termo, uma economia nacional, não existe mercado, nem preços, nem moeda. No mercado, existe apenas indivíduos ou grupos de indivíduos que agem em concerto. O que motiva esses agentes são seus próprios interesses e não os interesses da economia de um todo, ou seja, não a visão holística. Para que essas noções de volume de trocas ou velocidades de circulação tenham algum sentido, é necessário reportá-las às ações individuais que lhes dão origem. É inadmissível recorrer a essas noções para explicar as ações individuais. A primeira questão que a cataláxia deve colocar em relação a variações na quantidade total de moeda disponível no mercado é a de procurar saber como tais variações afetam a conduta dos diversos indivíduos. Essa é a primeira questão. A ciência econômica moderna não pergunta quanto vale o ferro ou o pão. A gente já viu isso. Isso é utilidade marginal. Mas quanto vale uma quantidade de ferro ou de pão para um indivíduo agindo num determinado momento e lugar? Não pode proceder de forma diferente ao tratar do tema moeda. Então é isso. Um roxo. A equação de troca
é incompatível com os princípios fundamentais do pensamento econômico. É uma recaída em formas de pensar já superadas do tempo em que as pessoas ainda não compreendiam os fenômenos praxeológicos, porque baseavam seus pensamentos em noções holísticas. É uma forma de pensar estéril, como também o eram as especulações em relação ao valor do ferro e do pão. A teoria da moeda é uma parte essencial da teoria cataláctica. Deve ser tratada da mesma maneira com que são tratados todos os outros problemas cataláticos. E assim encerramos mais uma aula. E convidamos você que está assistindo, que esteja vendo algum amigo seu que esteja fazendo uma faculdade de economia, que o convença a fazer o nosso curso, para que ele termine o curso de economia para ter um diploma, mas não se veja enganado por aquilo que estão lhes ensinando. Tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima aula.